Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como é que funciona a composição colorida de imagens de satélite. Tá? Eu tenho aqui imagens do sensor OLI, né, do Landsat 8, bandas 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Estou usando aqui o Spring, né, para demonstrar a atribuição de cores sintéticas a essas imagens, tá? Para a gente ver. Eu já fiz um tratamento inicial nessas imagens, que a intenção aqui é mais a gente observar realmente a atribuição das cores, tá? Então, se vocês olharem aqui embaixo, eu tenho M, R, G e B, tá? M é a imagem monocromática, ou seja, ela é em tom de cinza. Então, originalmente a imagem é gerada assim, em tom de cinza, né? Toda imagem de satélite. Quando a radiação ela chega ao sensor, né, ela interage com algumas partes lá do sensor que consegue medir, né, a quantidade de radiação que está chegando ali no que vai se transformar depois no pixel, né? E aí ele registra aquele valor e depois ele produz a imagem, né? Que em alguns o sensor ele tem alguns filtros, né? Então ele vai ter um filtro que deixa passar somente a luz verde, né, a luz do sol, né, do comprimento de onda verde, que produz essa imagem aqui. Isso aqui é o município de Princesa Isabel, né? Então ele produz esse comportamento aqui, né? Nessa imagem a gente tem o espaço aí com basicamente vegetação, solo, água, infraestrutura urbana, nuvem. É, Vamos considerar esses aí os principais alvos, né? Então, na imagem do vermelho, né, ou seja, aquele filtro que só deixa passar a radiação do comprimento de onda que produz a luz vermelha, ela já tem um comportamento diferente, né? Se a gente observar aqui, verde, os alvos vão refletir de uma forma, né? No vermelho já vai ter um outro comportamento, a interação desses alvos com o comprimento de onda vermelho já é de outra forma. Com o comprimento de onda do infravermelho, na verdade não é com o comprimento, é com a faixa, né? Tem ali um intervalo que pega vários comprimentos. Então da banda 5 do Landsat, veja, já é uma imagem um pouco mais clara, né? Originalmente nos tons de cinza. A banda 6 é a do infravermelho médio, no primeiro intervalo de comprimentos ali que o sensor registra. E tem outro intervalo de comprimentos também no infravermelho médio, né, que vai ter aí também um comportamento diferente na imagem, tá? Bom, então vimos aqui todas elas com atribuição monocromática, né, apenas com tons de cinza. Eu peguei só essas bandas aqui, tá, pra gente ver, tomar como exemplo aqui, né, do Landsat. Mas o Landsat ele produz imagens em 11 faixas diferentes, né, do espectro eletromagnético, tá? Bom, vamos lá. Atribuição de cores. Se eu atribuo, por exemplo, na banda 3 do Landsat 8, ó, sensor OLE, que é o comprimento de onda verde, se eu atribuo o filtro ou a cor sintética verde, então eu tenho aí, né, o verde sendo, digamos, pintando essa imagem que antes era em tom de cinza. Então, quanto maior for o valor do pixel, ou mais claro for o tom de cinza, mais o verde vai pegar ali. A gente pode tomar como referência aqui as nuvens, ó, né? Deixa eu aproximar um pouco mais aqui. A gente vai ver que as nuvens são brancas, né? Então, se eu jogo um verde ali, o verde vai ficar bem nítido aqui, né? Da mesma forma, se eu jogar qualquer outra cor, se eu jogar o azul, né? Aqui tem uma mistura dos dois, né? Se eu jogar o azul puro, só azul, então vou ter vários tons de azul dependendo de como cada alvo desse interage com o comprimento de onda azul, né? E se eu jogar o vermelho, também vou ter aí tudo vermelho, né? E percebam, as nuvens, por serem um alvo que reflete mais, né? Ela é branca, né? Então ela está refletindo bastante. Embora aqui a imagem ela não esteja necessariamente mostrando reflectância, tá? Mas a gente pode tomar como referência. Então a nuvem ela vai absorver melhor aquela cor que você está atribuindo, né? Aquela cor sintética. Por que são as três cores sintéticas? Vermelho, verde e azul. Porque nós, seres humanos, temos nos nossos olhos células capazes de identificar essas três cores,
né? E todas as outras cores vão derivar dessas três, de duas ou mais dessas três cores, né? Então elas são chamadas de cores primárias. Então, por exemplo, se eu atribuo, aí se eu faço a mesma coisa aqui, já para uma imagem da região espectral do vermelho, se eu coloco o azul, eu vou ter, né, a imagem toda colorida de azul, o verde, as imagens com tons de verde, e vermelho, mesma coisa. E assim para todas as demais bandas, tá? Então, quando eu atribuo uma única cor, ela vai ter a variação dos tons daquela cor, tá certo? Então, quando a gente fala em composição colorida, é que a gente está pegando uma mistura, a gente está fazendo uma mistura dessas três cores, né? E considerando aí a forma como os alvos interagem com a radiação eletromagnética. Então, por exemplo, pelo gráfico de comportamento espectral de alvos, a gente sabe que a vegetação, por exemplo, ela vai ter uma alta reflectância no infravermelho próximo. Então, se eu atribuo aqui a cor verde ao infravermelho próximo, eu vou ter que os alvos que mais refletem a cor verde, na minha imagem aí, né? Os alvos que mais refletem os comprimentos de onda do infravermelho próximo, eles vão aparecer mais verdes, tá? E aí, se eu atribuo, por exemplo, uma outra cor, por exemplo, vou colocar aqui um vermelho com azul. Então, ó, eu já tenho aí uma mistura de cores, embora o verde ainda predomine, né? Porque no verde estão as maiores reflectâncias, no infravermelho próximo, que está com o verde, estão as maiores reflectâncias. E se eu coloco a terceira cor aqui, o R, no verde, então eu tenho mais uma cor sendo misturada e tem uma composição RGB. Como é que a gente fala isso aqui, né? Quando a gente tem uma composição RGB, a gente vai falar o nome das bandas nessa sequência do RGB. Então aqui eu tenho uma composição 3, 5, 4, tá? Aqui eu tenho a composição 3, 5, 4, ou seja, RGB, tá? Então quando eu digo, eu tenho uma composição aqui 7, 5, 3. Então isso quer dizer que o R está no 7, o G está no 5 e o B está no 3, tá? Vamos ver aqui outros tipos Isso aqui é uma composição do tipo falsa cor, tá certo? Isso aqui a gente chama de falsa cor. Ela tem ali a atribuição de cores e fica parecido ali com o real, né? Com o que a gente observa na realidade. Mas vejam que nesse modelo aqui, a gente não consegue observar bem aí a distinção de alvos. Aqui, por exemplo, ao lado desse corpo d'água aqui, a gente tem a cidade de Princesa Isabel. Então ela fica pouco distinguível aí do restante do espaço, né? Da vegetação, por exemplo. A gente consegue distinguir muito bem aí solo de vegetação, né? Então já não fica tão boa, né, nesse caso. Bom, então se eu tenho um problema para distinguir solo e vegetação, o que eu preciso saber? Que o solo ele vai ter uma alta reflectância no infravermelho médio, não é isso? Se eu sei que a vegetação tem alta reflectância no infravermelho próximo, se eu atribuir um verde aqui, uma cor sintética verde à vegetação, ou ao infravermelho próximo, a vegetação vai sobressair. Se eu atribuir uma outra cor ao infravermelho médio, significa que essa outra cor vai distinguir melhor o solo. Então eu vou atribuir aqui um azul ao solo. Então olha só, como já dá uma diferenciada, né? Onde está mais azulado aqui, eu sei que é solo. Pode ser, tem alguns trechos aqui, pode ser água também, mas são rios intermitentes, né? Então acaba que pega muito solo ali, né? Então vamos ver de novo agora como é que fica a reflectância lá próximo da cidade. Ó, esses tons azulados aqui, né? Eu já consigo distinguir melhor das áreas que são vegetadas, né? Já dá uma leve melhora. Se eu coloco, por exemplo, aqui, que composição é essa aqui? Eu tenho 3, 5, 6. Não é isso? Vou fazer assim, vou colocar agora uma composição 6,
6, 5, 4. Então, 6, 5 e 4. RGB. Olha só. Né? Os tons avermelhados aqui, né? Indicando solo ou infraestrutura urbana. Os tons esverdeados indicando vegetação. E o azul, que está aqui atribuído à banda do vermelho, na verdade ele está se misturando com o vermelho atribuído ao infravermelho médio. Tá? Por isso que o vermelho não é puro aqui quando a gente tem solo. Ele é um vermelho que está misturado com o azul. Né? E aí, essa composição aqui é uma composição chamada de cores naturais simuladas. Você percebe aqui que é uma simulação das cores naturais, né? Fica bem melhor de distinguir alvos, né? Ó, se a gente observa o território como um todo, né, a gente consegue identificar aqui áreas que são de solo, né? Bom, e por último, uma outra composição de cores naturais simuladas é a 753. Então, 7 recebe o R, 5 recebe o G, 3 recebe B. Percebam que haverá aí mudanças sutis. Ó, deu uma, digamos que o azul agora ele se misturou mais aí com muitas partes aqui do território. Deixa eu voltar aqui, ó. B, tem o B aqui, e agora eu vou mudar o B para a banda 3. Ó, praticamente não se percebe, né? Por quê? O que predomina aqui? Infravermelho próximo e infravermelho médio. São as cores que estão aqui, ó. Vegetação com o verde sintético, solo com o vermelho sintético. Né? E essa terceira cor aqui, o azul, né? O blue, ele pode ser atribuído tanto ao verde quanto ao vermelho, que não vai mudar muita coisa, tá? Porque a reflectância nessas duas regiões espectrais aí não é uma reflectância tão alta, né? O solo ele vai refletir mais que a vegetação e mais que a água ali, mas ele não é uma coisa tão alta como é o que acontece com a vegetação no infravermelho próximo e com o solo no infravermelho médio, tá? Então, a atribuição de cores sintéticas a uma imagem em tons de cinza é isso. A gente consegue fazer uma composição com 3 imagens de 3 faixas espectrais diferentes, atribuindo cores sintéticas, as cores primárias, né? Vermelho, verde e azul, de modo que a gente consiga identificar, interpretar com mais facilidade, né, a imagem de satélite. Então, é isso aí, pessoal.